Olá galera, e aí, tudo bem? Não estou ainda familiarizado em gravar vídeos, mas vou tentar aí, tá? Atendendo a pedidos. Muito bem, vou falar das provas trimestrais do primeiro ano, certo? Isso se aplica ao pessoal do Munir, certo? É o primeiro ano, porque cada escola tem o seu método lá, né, de fazer as provas. Então, no caso, eu vou falar aqui das avaliações trimestrais do primeiro ano do Munir, certo? Muito bem, paulista. Eu não faço mais parte dessa equipe celebrativa, mas vou tentar aí ajudar vocês, aluninhos e aluninhas queridas, a se dar bem nessa prova. Ou não se dar tão mal. Quem sabe, né? Não é mesmo? Muito bem. Então, primeiramente, você precisa entender como funciona a prova, sacou? A prova é simples. São 27 questões. Bem de boa, né? Mas tudo bem. São várias questões, né? Vamos colocar várias para não assustar. São várias questões de interpretação de texto, certo? Interpretação de texto. Interpretação de texto, certo? Só isso. Nada mais. Aí você precisa entender as palavras que tem no texto, o que o autor está querendo dizer, né? Então eu vou falar para vocês nesse primeiro momento como você precisa fazer para entender o texto. Entender, né, o que está sendo pedido. Outra coisa importante, você precisa entender o que está sendo pedido para você fazer. Porque senão você não entende a pergunta, você não vai conseguir responder nunca, né? Então lembre-se da máxima da filosofia, que é saber questionar. Você precisa saber a pergunta, entender a pergunta. O que a pergunta está querendo que você faça, certo? Muito bem. Então, ó, nós temos aqui palavras-chave para você entender aí o que as perguntas estão querendo que você faça. Então você vai encontrar perguntas dizendo: localize informações explícitas em um texto. Infira o sentido de uma palavra. Infira uma informação. Identifique o tema. Distingua um fato ou opinião. Então você precisa prestar atenção nessas palavrinhas-chave, entendeu? Se for para você localizar uma informação, obviamente que você vai localizar uma informação, né? Então tá lá. Localize no texto onde está dizendo que fulano comeu pão. Aí você vai lá e vai, ó, no segundo parágrafo está escrito que fulano comeu pão, localizou, entendeu? Localize. Infira é tipo entenda, entendeu? Qual que é o sentido daquela palavra, qual que é o sentido daquela expressão, daquela frase, entendeu? Por exemplo, tem um texto que ele fala assim, peraí, deixa eu ver. Por exemplo, o ser humano teria surgido às 19 horas do dia 31 de dezembro. O que ele está querendo dizer com isso? Você vai lá no texto, vai ler para entender o que ele está querendo dizer, certo? Senão você não vai conseguir não, querido. Aí fica difícil. Ó, reconheça diferentes formas de tratar uma informação. Reconheça posições distintas, né? Então, tipo, o cara está falando uma coisa, mas tem o outro que está discutindo com ele no mesmo texto. Um tem uma posição, o outro tem outra posição. Você precisa identificar, certo? A pergunta. O que a pergunta quer que você faça. Entendeu isso? Beleza, já vamos para a parte do texto. Se não, volta e veja tudo de novo. Interprete o texto com algum material, auxílio de algum material, propagandas, quadrinhos, charge, né? O pessoal gosta muito de colocar charge lá da... Esqueci o nome daquela menina lá. Sempre aparece em charge. E... enfim. Então você precisa entender a ideia. Entendeu? Não seja, né, apressado. Leia com calma. Lembre daquele vídeo do professor Clóvis de Barros Filho. Lembra? Vou ler aquela merda até entender. Lê o primeiro parágrafo. Lê de novo o primeiro parágrafo. Aí lê de novo o primeiro parágrafo. Aí fala, tá me chamando de burro? Você tá me chamando de burro? Chame-me também, porque é assim que eu leio. Lembra? Se você não lembra, assiste lá. Deve ter aí no YouTube em algum lugar. Coloca lá. Tudo bem. O vídeo chama-se, que eu achei aqui agora no YouTube, eles mudam o nome, né? Motivação para Estudar e Aprender. Motivação para Estudar e Aprender, do Clóvis de Barros Filho, certo? Procura lá que vai aparecer, ó, o primeiro vídeo que aparece. Coloca lá, Clóvis de Barros Filho, Motivação para Estudar. Aí vai aparecer, você vai lembrar qual vídeo é, certo? Muito bem. E aí, lembre-se, lê com calma, tranquilidade, paz no coração, senão você não vai entender nada. Certo? E lembre-se que a prova é agrupada, então vai valer para geografia, filosofia, sociologia e história. Ok? Mas as perguntas têm a ver com as matérias, porém tem mais a ver com os textos. Você entendeu o texto? Ok. Ok? Ok.
Dado este primeiro momento, essa primeira informação, não é mesmo? Vamos agora... Nossa, a luz está horrível, né? A vida. Não consigo... Vou gravar no celular, meu assistente ia vir, mas meu assistente não veio, eu estou aqui sozinho no meu notebook, no meu quarto. Então vamos tentar, eu já estou com a luz acesa, né? Vocês perceberam, mas eu posso apagar, ó, tá vendo? Eu acendo esta de trás aqui, ó, não dá nem pra me ver. E apago a outra, ó, agora sim, top. Mas aí eu não enxergo o texto para ler, então vou deixar claro aqui. Nossa, agora ficou cabuloso aqui o negócio, hein? Nossa. Muito bem, vamos lá. Então, ó, vou falar do primeiro texto para vocês, ó, tá aqui. Escala geológica do tempo. Ó, escala geológica do tempo. Então eu vou ler o texto e vou ir tentando aí decifrar algumas palavras e tal para facilitar a sua vida. Como o planeta Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos, é importante considerar a escala geológica do tempo. Não, caguei já, não é isso. Pera aí. Como o planeta Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos, é importante considerar que a escala geológica do tempo é completamente diferente da escala do tempo histórico a que estamos acostumados. Certo? Tudo bem. Então, história é uma coisa, geografia é outra. Pega essa ideia. A escala geológica do tempo é a correspondência e organização didática da evolução do planeta Terra e das formas de vida que nele habitam ou habitaram. Trata-se de um instrumento utilizado pelos geólogos e cientistas da Terra para analisar e categorizar cronologicamente a evolução natural do mundo em que vivemos, a fim de conhecer o seu passado. Então, o que os caras fazem, né? O que é a escala geológica do tempo? É juntar aí vários períodos da história do planeta, né, do surgimento do planeta, melhor dizendo, para tentar tratar melhor desses momentos, entender melhor esses momentos. Tipo a medicina, né? Não tem lá especialização? Tem lá cardiologia, endocrinologia, né? Nefrologia, que é a parte que cuida dos rins, neurologia, Dr. Derek Shepard, né? E tem lá a clínica geral com a Meredith Grey, né? E a Miranda Bailey. Então tem lá essa galera. O que a medicina faz? Divide o corpo humano em pedaços, certo? Para tentar entender melhor cada um desses pedaços. É a mesma coisa da era geológica aqui, na escala geológica do tempo. Você organiza de maneira didática, ou seja, de uma maneira para estudar melhor cada período histórico, né? Ou pré-histórico, enfim. Cada período do surgimento do planeta. Então tem o período Cretáceo, Jurássico, Triássico, blá 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 blá, né? Aí dividem em tempos para você entender melhor. Então vamos lá. É importante ressaltar nesse sentido que, como a Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos, existe uma grande diferença entre tempo geológico e tempo histórico. Tempo geológico e tempo histórico. Certo? Tempo geológico, então, é o que eu falei. Você divide o surgimento da Terra em pedaços para entender. Ah, surgiu primeiro isso, primeiro aquilo outro, depois não sei o que e tal. O tempo histórico, não. Conta a história do ser humano. O ser humano inventou a escrita e começou a viver, né? Digamos assim, historicamente. E aí tem lá o período pré-histórico, e depois tem o período da história antiga, história medieval, história moderna, contemporânea. Isso é o tempo histórico. Agora, o tempo geológico não. O primeiro, né, que é esse tempo geológico, é datado com base nos milhões ou centenas de milhões de anos, os bilhões de anos, né? Sendo considerados rápidos aqueles eventos que duram alguns milênios. Ou seja, no tempo geológico, um milênio não é nada. Porque se o planeta tem 4,6 bilhões de anos, 1000 anos não é nada, certo? É um palitinho de dente. Considerados rápidos. Por outro lado, o segundo, que é o tempo histórico, abrange uma escala de menor duração, datado de décadas ou séculos, uma vez que a história é considerada a partir da invenção e desenvolvimento da escrita. Para se ter uma melhor noção do tamanho do tempo geológico da Terra, basta considerar a sua extensão como se fosse um ano. Se fosse assim, as primeiras e mais antigas evidências da vida, né, na Terra teriam surgido apenas no dia 2 de março. Já a divisão do Pangeia e o surgimento dos continentes derivados teria ocorrido apenas em meados de novembro,
ao passo que o ser humano só iria surgir no dia, às 19 horas, dia 31 de dezembro. Ah, não entendi nada, professor, vai morrer. Calma, querido, relaxa, eu vou explicar, entendeu? Se você tiver paciência. Se não, não, né? Aí fica difícil. Então vamos por partes. Para se ter uma melhor noção do tamanho do tempo geológico da Terra, os 4,6 bilhões de anos, basta considerar a sua extensão como se fosse um ano. Então eu fiz uma coisa aqui brilhante para você entender isso. Olha que bonito, ó. Como é que eu vou? Você está dando para agora dá. Muito bem. Então vamos lá. Se o tempo geológico fosse um ano, aqui nós temos 12 meses, certo? Tá lá, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. As primeiras evidências de vida na Terra teriam surgido no dia 2. Não, tá aqui. 2. 2 de março, certo? Aí ele fala, a divisão do Pangeia. O que é Pangeia, meu Deus do céu, vou morrer? Não, Pangeia é tipo um continente único. Segundo as teorias geológicas lá, né? A Terra era formada de um continente único, uma coisa só. Aí depois, com os bilhões de anos, ele foi se separando e virou os 5 continentes que nós temos hoje, certo? Ah, eu não sei quais são os 5 continentes, porque é no Google. Então vamos lá. Aí depois, então esse Pangeia aí, né, o surgimento dos novos continentes, seria... Cadê? Meados de novembro. Cadê novembro? Aqui. Novembro, certo? Ó, meados de novembro seria a divisão dos continentes. E aí, no dia 31 de dezembro, certo? Ó, dia 31 de dezembro, às 19 horas, ou seja, quase acabando o ano, teria surgido o ser humano. Ou seja, para a escala geológica do tempo, a existência do ser humano é um nada, entendeu? Perto de tudo que... Olha que roupas bonitas, né? Perto de tudo que foi feito, né, no mundo, o surgimento do ser humano não é nada, certo? Muito bem. E aí, tá, esse foi o parágrafo que eu li agora. Por esse motivo, toda essa grandiosa história da Terra é dividida em várias eras geológicas, ou seja, você tem que dividir em vários pedacinhos para você... Pedações, né? Seria melhor. Para você entender, né? Então tem lá, começar pelo pré-cambriano, a mais longa era de todas. Então você procura aí no Google o que é pré-cambriano. Também a que se sabe menos, que quase 4 bilhões de anos de duração, né? No caso, essa era pré-cambriana teria durado quase 4 bilhões de anos. Depois vem as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Não vou falar o que é isso, porque eu também nem sei. E eu tô com preguiça de pesquisar. Então, procura você. Na boquinha também não dá, né? Lembra do Kant lá, o esclarecimento. Não depender de outro para você criar o seu pensamento. Cria o seu pensamento estudando, certo? Sapere aude lá, lembra? Ouse conhecer. Não fica aí com palhaçada, não. Ai, não, tô com preguiça, vou morrer. Vai ficar vendo vídeo do Porta dos Fundos. Eu faço isso também, mas... Fica vendo coisas que não são úteis para a sua vida. Queria ver na sua cara. Aí, o que mais que tem aqui? Cenozoica, blá blá blá. Como era não, eu sou burro, não consigo ler. Cada era é dividida em vários períodos. Então, ó, você tem a divisão das eras, certo? Grandões. Aí depois, dentro dessas eras, você divide em pedacinhos menores ainda, para você estudar melhor. Depois vem vários períodos, e alguns desses períodos subdivididos em épocas. Então o pessoal vai dividindo. Ok? Isso chama-se também fragmentação. Vai fragmentando. Vamos lá, vou falar de novo, hein? Você tem, por exemplo, isso aqui é uma grande era, né? Uma era gigantesca. Ó, uma folha bonita, né? Imagina que isso aqui é uma era. Mesozoica, paleozoica, pré-cambriana, enfim, qualquer uma. O que o pessoal faz? Divide em pedacinhos para poder estudar melhor. Aí, não contente de dividir esses pedacinhos, divide em outros pedacinhos menores, certo? Que é chamado época. Muito bem. Um conjunto ordenado de eras geológicas compõe um eon. O que é um eon, meu Deus do céu? Eon tem vários significados, né? Alguns podem dizer que é tipo eternidade, outros podem dizer que é vida após a morte. Mas aqui no texto, você entendeu o que está querendo dizer aqui no texto, certo? Ó, um eon, ó, tá vendo aqui, ó? Eon, coordenação motora é ótima, né? Um eon. Eon é um período grande de tempo, não tem tamanho exato.
Alguns falam que o éon duraria 1 bilhão de anos, mas não é uma unidade de medida perfeita, tipo a régua, né? Por exemplo, vou pegar uma régua aqui. Tem uma régua aqui, certo? Ó, uma régua. A régua usa unidades de medida, certo? Qual que é a unidade de medida da régua? O centímetro, né? Ó, temos aqui, ó, centímetros. 30, blá blá blá, ó, 0, 1, 2, são centímetros. Unidade padrão, metros, né? Quilômetros. Já o éon seria tipo de uma unidade de medida, mas não é. Alguns concordam que é 1 bilhão de anos, né? Mas outros dizem que não, é só tipo um tempo grande. Né? Pensa que é um tempo grandão. Aí, que mais? Acabou. Esse é o texto da Era Geológica do Tempo. Ah, mas eu não entendi. Lê de novo. E ouve o vídeo de novo. Assiste de novo. Né? Enfim. Tentei explicar aí pra você, né? Tem palavras aqui que vão te pegar. Então, ó, por exemplo, o negócio aqui do Pangeia, né? Que você já entendeu, que é um continente grandão, único, que depois foi dividindo os 5 continentes que nós temos hoje. Né? Tem também a questão do surgimento dos continentes derivados em novembro, meados de novembro. Meados é tipo no meio, né? No meio ali de novembro. E o ser humano dia 31 de dezembro, às 19 horas. Obviamente, querido, que o mundo não foi criado em um ano, certo? O mundo foi criado em bilhões de anos. Ah, não, mas Deus criou o mundo. No Gênesis está escrito que Deus criou o mundo em 7 dias. Tudo bem, querido. Não estamos falando de Bíblia aqui, entendeu? Sacou? Você pode acreditar que Deus criou o mundo, não tem problema, não é crime, tá? Estamos em estado laico, aparentemente, né? Há controvérsias, mas você pode crer nos 7 dias da criação, não tem problema. Deus criou primeiro as águas de cima, as águas de baixo, aí depois não sei o que, criou os peixinhos, criou os animais, depois criou o ser humano, né? Aí o ser humano estava triste lá, o Adão, aí criou a Eva pra ficar com ele, aí se lascou porque comeu a fruta lá que não devia, e aí começou a ter que trabalhar e a gente tá aqui, né? Tudo bem, e temos o pecado original, mas você pode acreditar na criação do mundo lá, que Deus criou, não tem problema. A questão é, na ciência, não tem a criação do Gênesis, entendeu? Na ciência você tem a era geológica aqui, então surgiu primeiro isso, depois aquilo outro, depois não sei o que, e vai dividindo em pedaços para entender melhor. Então, leia o texto, certo? Eu vou botar o texto, eu acho que eu vou, não sei, eu vou pensar se eu ponho, não, acho que eu vou pôr o texto aqui, em algum lugar aí na descrição do vídeo, lembrei. E aí você lê, certo? Tudo bem. Não entendi nada, aí é difícil, né, gente? Leia, assiste o vídeo de novo e é a vida. Lembra do professor Clóvis de Barros Filho. Assiste o vídeo do professor Clóvis, certo? Vou ler aquela merda até entender. Tem que ter brio, lembra? Tem que ter brio. Se você não tem brio, as pessoas vão cagar na sua cabeça e você não vai reagir, certo? Vai aceitar qualquer coisa. Então não aceite qualquer coisa, certo? Lê. Não entendi. Lê de novo. Lê de novo. Não desista. Não desista, certo? Tudo bem. Lembre-se do Kant, que é esclarecimento. Não lembro. Então pega o texto lá no Google, bota lá o que é esclarecimento Kant. Aí você lê de novo e vai lembrar que a preguiça e a covardia são as causas das pessoas permanecerem na menoridade intelectual. Certo? Então não seja nem preguiçoso e nem covarde. É chato eu falar sozinho, né? Tô falando aqui com a câmera, né? Mas com você aqui interagindo. Mas é difícil, né? Porque eu gosto de plateia. Eu falo, por exemplo, eu tô dando aula. Aí eu falo assim, não seja nem preguiçoso e nem... Aí as pessoas respondem, covardes, é isso, né? Mas quem não sou eu sozinho. Mas tudo bem, gente. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se não ajudou nada também, é a vida, tá? Muito obrigado. Não esquece de curtir o canal. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E se inscrever aqui no sininho. Eu quero ficar rico, milionário, certo? Muito bem.